Que bom poder rever os irmãos, os amigos, aqueles que fazem parte aqui da nossa congregação, da Igreja Unasp, alunos, servidores, membros da nossa comunidade também. Que bom poder também falar aos amigos e irmãos que estão conosco online, pela internet. Estamos reiniciando as atividades diárias, é um período de reinício aqui. E estou também retornando, assim como o pastor Jader, também estamos retornando do nosso período de recesso. Antes de abrir a palavra de Deus, eu quero agradecer aos irmãos, aos amigos, aos conhecidos que oraram pela minha família, pela nossa família na última semana. Então, em nome da Leisa, do Guilherme, meu filhinho, queria agradecer a você que orou pela saúde do meu pai, pela vida do meu pai, primeiro, e você que depois orou pelo consolo da minha família. Eu quero que você saiba que as duas orações foram atendidas. Quando você orou pela vida do meu pai, a oração foi atendida. Eu sepultei no domingo, o pastor Ranieri esteve lá representando essa igreja, o colégio também, o pastor Nilson representando a comunidade, e nós o sepultamos no domingo. Mas a vida eterna dele está escondida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E a Bíblia trata com relativa banalidade o que nós chamamos de morte aqui. A coisa séria na Bíblia e aquilo de que Jesus quer nos salvar é da morte eterna. E meu pai deixou um testemunho maravilhoso de conversão, de entrega da vida a Jesus, em casa, nas internações. E quando foi para a cirurgia naquela sexta-feira, nós já supunhamos, já imaginávamos, os médicos já tinham falado comigo e um outro irmão, que as chances de vida, de sobrevida para ele eram muito pequenas. Então eu agradeço a você que orou pela vida do meu pai. A vida dele foi guardada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas evidentemente entendemos o que você pensava enquanto orava. E também eu gostaria também que meu pai estivesse vivo. E você que orou pelo conforto da minha família, também quero deixar minha nota de gratidão. Quero dizer que estamos confortados, estamos confiantes e, acima de tudo, estamos esperançosos na gloriosa manhã da ressurreição, quando a terra será rasgada pela voz do nosso Senhor Jesus Cristo e a terra obrigatoriamente terá que devolver aqueles que descansaram em Cristo. E então teremos o nosso Pai de volta. Poucos dias antes da sua internação, ele disse para minha mãe: eu entreguei minha vida a Jesus, entreguei meu coração a Ele, pedi perdão de todos os meus pecados. E 82 anos, minha mãe 72. Ele disse: Janir, eu quero dizer que eu amo muito você, eu amo todos os nossos filhos, nossas noras, nossos genros, que são filhos também, os meus netos. E eu nunca na minha vida amei tanto vocês como eu estou amando agora. E minha mãe me contando isso, impressionada, porque meu pai era um homem, mesmo já convertido, um homem de poucas palavras, um homem muito, muito silencioso, não dado a declarações. E ele fez essa declaração e uma semana, duas depois, teve uma hemorragia, se internou e aí o restante vocês acompanharam junto conosco. Então, eu queria deixar aqui minha nota de gratidão. O texto bíblico que eu quero usar para introduzir a mensagem de hoje é um texto bíblico, é um texto que está no livro de Isaías. Se não estou equivocado, e creio que não, a última mensagem nossa aqui na igreja foi apresentando uma gama de textos bíblicos, de textos do Antigo Testamento, textos messiânicos que apontavam para o Novo Testamento, apontavam para Jesus, para o seu nascimento, o seu ministério, sua morte, ressurreição e glorificação. E quando apresentamos esses textos, passamos rapidamente por cada um deles, evidentemente, foram vários, 10 ou 12 textos, e passamos também
relativamente rápido, assim por cima, no texto de Isaías 53. Eu quero, nessa noite, basear minhas reflexões nesse texto, Isaías 53. Vamos ler os versículos 4 a 6, depois o 8, e então de 10 a 12. Isaías capítulo 53, versículos 4 a 6. Acompanha comigo a leitura. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Agora o versículo 8. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. E agora versículos 10 a 12. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. É maravilhoso esse trechinho aqui, queridos. Veja, a vontade do Senhor prosperou nas mãos de Jesus. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará feliz, ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o seu pecado, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ainda ontem nós tivemos uma reunião aqui no NASP, uma reunião de planejamento e conhecendo algumas ampliações no nosso colégio, especialmente a ampliação que faremos aqui ao lado, onde funcionará parte da nossa escola sabatina, como já foi previamente dito aos irmãos e melhor apresentado depois. E quando saí dessa reunião, vim caminhando, havia um outro amigo ao lado, e olhei para essa igreja e para esse colégio todo, e me ocorreu um pensamento, o pensamento de que tudo isso que temos aqui, esse internato, essa igreja, essa escola, esses cursos, desde o maternal até a pós-graduação, mestrado e doutorado, tudo que funciona aqui, inclusive os prédios que estão aqui por causa de Jesus e para Jesus. E se você pensar em todas as igrejas ao redor do mundo, existem por causa de Jesus e para Jesus. Os servidores, os alunos, os funcionários, os membros da nossa comunidade, o lugar que escolheram para viver, mesmo aqueles que não têm vínculo, mas como aluno ou como servidores dessa instituição, escolheram viver aqui por causa de Jesus e para Jesus. E queridos, a vida que pulsa em cada uma de nossas células, elas pulsam
por causa de Jesus e para Jesus Cristo. Ele nos criou, Ele nos amou antes de sermos criados. Nós fomos planejados, idealizados, nós fomos sonhados. Houve um dia, e talvez a expressão correta não seja um dia, mas houve uma eternidade que se estendeu pelo passado, em que Deus sonhava conosco, nos queria, nos desejava. Era o sonho maravilhoso de Deus nos criar. E Ele nos criou para a vida. Mas quando nós flertamos com a morte, quando nós nos enamoramos da morte, então o Criador decidiu que também se tornaria para nós o Salvador e o Redentor. E é isso que quero pensar rapidamente nessa noite com os irmãos. Adão não tinha vida eterna ao ser criado. Adão foi criado para viver eternamente, mas ele não tinha vida eterna. A vida eterna não brotava de si mesmo. Seu coração batia não porque ele era eterno. O sangue percorria suas veias, suas artérias, não porque ele era eterno. Ele caminhava de um lado para outro, se alimentava, tinha as emoções, amava a sua mulher, Eva, e ela o amava, e viviam uma vida eterna, mas não eram eternos eles, não tinham vida eterna em si mesmos. A sua vida, seu falar, seu andar, sua respiração, o pulsar do seu coração, era um derivativo da vida original, que pertence única e exclusivamente a Deus o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Apenas Deus existe por si mesmo. Adão foi criado para viver eternamente, repito, mas não tinha vida eterna em si. E para cumprir o propósito de Deus, para o plano de Deus prosperar na vida de Adão, ele precisava manter uma vida de conexão com Deus, que é a fonte da vida, a fonte da eternidade. Ele precisava estar conectado, linkado, precisava estar online o tempo todo, conectado à fonte da energia de vida eterna. E queridos, é natural supor que se tudo que tem vida nesse universo de Deus só tem vida como uma vida derivativa que procede de Deus, no momento em que algum ser vivo rompe a comunhão, a conexão com Deus, nesse período já não tem vida eterna mais. Pode ter uma sobrevida de 30, 40, 80, 100 anos. Os patriarcas 600, 700, 900 anos, mas já não viviam, já não era vida. Aquilo era apenas o resquício da vida eterna, da vida de verdade, da vida verdadeira, que procede unicamente de Deus. E quando nossos primeiros pais romperam a conexão com Deus, eles romperam com a fonte geradora de vida eterna. E é por isso que Adão e Eva foram retirados do Éden, para não terem acesso à árvore da vida e não eternizarem, não perpetuarem uma vida pecaminosa. E foi um plano muito sábio de Deus, um plano que Adão reconheceu depois, próximo da morte. Ele reconheceu a sabedoria de Deus e ele disse: que seria de mim se vivesse eternamente como um pecador? Porque o pecado e a morte eterna traz dor, angústia, sofrimento e desespero aos seres humanos. Então, naquele momento de mortal, no gozo da vida eterna em Deus,
eles passaram a ser mortais, submetidos agora à morte eterna. Quando terminamos um ciclo de vida aqui, que pode ser 80, 90, 100, 110 anos, e quando morremos, isso seria a morte eterna, não fosse a intervenção do Filho de Deus. Na ideia de Deus, nos planos de Deus, na filosofia de vida de Deus, não existiria esse espaço para a gente morrer e precisar ressuscitar depois. Ou se tem vida eterna ou não tem. É por isso que Jesus chamou a morte de um sono. O desespero que a morte nos traz é porque Deus plantou a eternidade no nosso coração. E a degeneração, a doença, as angústias, as mágoas, os ressentimentos e a morte das pessoas que amamos afrontam, confrontam, e é uma espécie de extinção da eternidade que Jesus plantou no nosso coração. E por que o homem passou a morrer após romper com Deus, após o pecado? Porque Deus é um ser muito zangado, muito furioso, soltando fogo pelas ventas, irritadiço, perturbado ao ser desobedecido, como se Deus tivesse orgulhozinhos e vaidadezinhas, e assassinasse quem o desobedecesse. Esse pensamento, e inclusive só é possível elaborar esse pensamento, porque essa é a intenção de Satanás, transferir para Deus os traços do seu caráter, nos fazer pensar em um Deus parecido com Ele mesmo, Satanás. Não, queridos, a morte tornou-se presente na vida do homem pela falta de conexão, pela falta de comunhão, pela falta de ligação, pela falta de intimidade, por estar agora o homem desconectado com o seu Criador, fonte de vida eterna. Porque não há em nenhum ponto, em nenhum lugar do grande universo, não há lugar algum que exista vida eterna que não seja derivada de Deus. Nada tem vida, nada subsiste, nada sobrevive por si mesmo. Absolutamente nada. Nem sóis, nem planetas, nem luas, nem estrelas, nem homens, nem mulheres, nem plantas, nem minerais, nem água e nem nada. E foi pensando nisso que o apóstolo Paulo escreveu que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor, em Romanos 6, 23. Perceba que a consequência natural, ou seja, a consequência lógica, a consequência racional, a consequência correta até da falta de conexão com a fonte da vida, evidentemente é morte eterna. E quando ele diz que em Deus e em Jesus nós temos o dom gratuito da vida eterna, quando ele fala que o salário do pecado é morte, ele está falando de morte eterna, é morrer para sempre, é entrar numa sepultura e dali não sair jamais. Consequência natural do pecado é morte eterna, mas a consequência natural de voltar-se para Deus, de manter a comunhão com Ele, é a vida eterna. E a Bíblia nos lembra que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E Jesus fez isso quando se tornou o nosso Salvador. Jesus viveu uma vida em conexão com o Pai. Jesus era um estudioso das Escrituras. Seu primeiro mestre foi a sua mãe, que o alfabetizou e o introduziu
na leitura dos escritos sagrados. E a partir de então, Cristo passou a ter uma vida dependente da palavra de Deus. Uma das cenas mais lindas dos relatos é que à tardinha, 6, 6:30, 7 horas, quando os trabalhadores voltavam das vinhas, quando voltavam da colheita do trigo, quando voltava dos pessegueiros, das oliveiras, quando voltavam do trabalho à tarde, trazendo sua foice, sua enxada nas costas, trazendo suas vasilhas vazias de comida, exaustos, jovens, adultos, pessoas muito idosas, já quase nem aguentando trabalhar, mas tendo que sustentar a família, quando voltavam à tardinha, entrando em Nazaré, eles se encontravam com um adolescente, encontravam-se com um garoto, com 13, 14, 15, 17, talvez 20 e poucos anos, um adolescente, com o rolo da Torá, dos escritos sagrados, nas mãos, caminhando pela beirada do caminho. E se alguém parasse para observar para onde ia aquele garoto, iria observar que ele encontraria um lugar no pé de alguma colina, à beira de um riacho talvez, e ali ele gastaria tempo lendo a palavra de Deus. E queridos, me permitam pensar que muitas vezes Jesus leu Isaías 53. Aos 12 anos, no templo de Jerusalém, quando o sangue do cordeiro esguichou num dos sacrifícios, o Espírito Santo disse a Jesus: você é o Cordeiro de Deus. E eu penso Jesus com 13, 14, 15, 17, 20 e poucos anos, lendo Isaías 53. Um homem dedicado à palavra de Deus, mas dedicado à oração. E então ele se voltava para o Pai, dobrava seus joelhos, colocava o rosto em terra e dizia: Pai, o que esse texto significa para mim? Ele já sabia que não era um garoto comum. O que é que esse texto tem a ver comigo, com a minha vida? Eu existo em função de quê? Dizia Jesus. E sendo estudioso das Escrituras, dedicado à oração, a Bíblia diz que ele aprendeu a ser obediente. E queridos, tudo que Deus esperava de Adão para mantê-lo vivo eternamente era dar ouvidos à palavra de Deus, à palavra dele. Era ter comunhão com ele, falar com ele e obedecer. Assim Adão teria vida eterna. Mas por ter rompido com Deus, passou a ser um súdito, um escravo, um submetido à morte eterna. E então vem Jesus Cristo e nasce como plenamente homem, como plenamente Deus. E como homem, Jesus conquista uma vida eterna. Restaurou a conexão do homem com o Pai. Priorizou os escritos sagrados, priorizou a oração, priorizou o testemunho. E foi obediente até a morte, diz a Bíblia. Morte de cruz. E me permitam também um suposto diálogo de Jesus com seu Pai, aos 32, 33 anos de idade. Penso que no momento de comunhão, de oração, de leitura da Bíblia, talvez o Pai tenha dito ao filho:
Filho, você que está aí vivendo junto com os homens, você que sente fome como eles, você que trabalha como eles, você que tem alegria como eles, que às vezes fica irado como eles, você que transpira, você que precisa descansar como eles, você que é um deles. Queridos, Jesus se fez um de nós, veio viver conosco, experimentar o sabor da nossa comida, experimentar o refrigério da nossa água, veio experimentar o luto da morte quando um familiar morre, veio para sentir fome conosco, veio para se exaurir conosco, para ser traído como nós somos muitas vezes, veio para experimentar as emoções mais intensas do ser humano. Então o pai, talvez ele tenha dito: filho, como está o homem? E talvez Jesus, engolindo seco, porque a Bíblia diz que ele sabia o que ia no coração do homem. Então ele pode ter dito: pai, o homem não tem conexão nenhuma contigo. Os homens aqui não abrem o coração a ti. Os homens aqui não se detêm na leitura da palavra de Deus para conhecer a sua vontade para a vida deles. E na verdade, quando o fazem, pai, pode ter dito Jesus, eles o fazem estudando homens que escreveram sobre a sua palavra. O conhecimento que eles têm de ti, pai, é de segunda mão. É um conhecimento de terceira categoria. Não lhe conhecem como eu o conheço. E por não estarem conectados a ti, por não orarem abrindo o coração, por não dedicarem-se à leitura da palavra de Deus, e por viverem em desobediência franca e aberta aos teus conselhos, às tuas orientações, o homem fatalmente terá a morte eterna, porque está desconectado de ti, que é a fonte da vida. Mas então eu penso que o próprio Jesus, ajoelhado, conversando com seu pai, ele diz: mas pai, isso é o que eu tenho visto aqui no mundo dos homens. Mas e a minha vida? O que o senhor pensa de mim? Como é a avaliação que o céu faz da minha vida, pai? Ah, queridos, eu penso que Deus abre um sorriso para o filho e diz: filho, como eu já te disse por 2 vezes, você me dá muita alegria. Você é meu filho amado. Eu tenho prazer em você. Jamais houve um dia em que você não viesse abrir o coração comigo. E é por isso que jamais houve um dia, desde que você se tornou consciente, um juvenil ainda, jamais houve um dia em que você não tivesse me dado a oportunidade de orientar você para as labutas do dia a dia. E filho querido, eu desconheço alguma orientação minha, útil para a vida eterna, que você não tenha seguido. Você é o modelo de homem. Você é o modelo que eu esperava para toda a raça humana. E queridos, nesse momento houve um olhar cálido e enternecedor entre o pai e o filho. E ambos intuíram naquele momento que havia chegado a hora. E penso que pai e filho pronunciaram quase que ao mesmo tempo: precisamos então fazer a troca de amor como havíamos planejado. E então o filho olha para o pai e diz: pai,
então é fato que o homem, na sua condição, vai para a morte eterna. E o Pai diz: é fato, por decisão do homem. E Pai, também é fato que pela minha vida e pela minha decisão em segui-lo, obedecê-lo, amá-lo, viver uma vida íntima contigo, é verdade que como homem, como ser humano, como filho do homem, é verdade que eu conquistei uma vida eterna. E o Pai diz: isso é verdade também. Então, queridos, ocorreu o momento glorioso em que o Senhor Jesus se submeteu ao Pai, como fez ao longo da eternidade, como fez quando esteve aqui, e como finalmente fará, devolvendo tudo ao Pai. Ele disse assim: Pai, então eu quero que você meta a mão aqui dentro do meu peito e arranque essa vida eterna que eu conquistei, que é minha. Tire-a de mim. E aí procure cada ser humano, e o homem aceitar, plante a vida eterna no coração de cada homem, de cada garoto, de cada garota, de cada pessoa. E mais, como os que estão destinados a morrer para sempre, agora terão a vida eterna que eu lhes dou, alguém precisa substituí-los na morte eterna. Então o Senhor arranca do peito, do coração, da vida de cada homem os traços da morte eterna e planta dentro do meu peito, dentro do meu coração. E o Pai diz: mas filho, você sabe o sentido disso para você? E o filho diz: Pai, eu estou preparado. Não foi isso que conversamos ao longo da eternidade, quando planejávamos criar um homem livre? Se o homem foi livre para romper contigo, o homem merece. E se não merece, Pai, vamos dar-lhe o direito de decidir romper com a morte eterna e decidir viver para sempre novamente conosco. E foi por isso, queridos, que o Senhor Jesus subiu ao Calvário um dia, levando sua vida eterna. E quando o madeiro se levantou, Deus meteu a mão no peito do seu filho e arrancou-lhe a vida eterna para implantar em mim e em você. E naquele dia, no transplante maravilhoso e divino, Deus arrancou do peito e da vida humana a morte eterna e a colocou no coração de Jesus. E por um momento Jesus disse: o que está acontecendo, Pai? O sentimento que estou vivendo é de abandono. Porque foi o momento em que o filho sentiu a morte eterna entrando nas suas células, no seu sangue, no seu coração, no seu corpo. E então ele diz: está feito, está consumado. Sabem, queridos, Satanás fez tudo o que podia fazer para desviar Jesus do Calvário. Tudo. Ao longo da vida de Jesus, prometeu-lhe tudo que poderia prometer, até o último momento. Mas quando finalmente o Pai e o Filho reafirmam o concerto de paz, quando a justiça e a misericórdia se abraçam, se beijam, então Satanás decidiu fazer da morte do Filho de Deus
o maior espetáculo de terror, de dor e sofrimento que a história pode ter registrado. Um momento de crueldade e de dor. E Satanás ainda vendou a possibilidade de manter Jesus para sempre na sepultura. Santa ignorância. Santa não, maldita ignorância. Ainda tentou colocar um carimbo ali, plantou soldados e cercou-se de cuidados para manter Cristo trancado na sepultura. Eu não sei o que se passou na cabeça do demônio e não tenho pretensão de descobrir. O fato é que parece que lhe fugiu, à luz da consciência, a divindade absoluta, plena do Filho de Deus. E quando o anjo encostou junto ao túmulo, selado pelo dragão, e disse: filho, teu pai te chama, pela vida eterna e pelo poder que há em si mesmo, como Deus, Cristo arrebentou as sepulturas, e a terra tremeu, e Deus deu uma demonstração tão forte de poder e de amor ao Filho, que outras sepulturas se abriram, e foram as primícias que Jesus entregou ao Pai, por ocasião de sua ascensão. Queridos, eu quero concluir lembrando que o texto bíblico que lemos, Isaías 53, nos fala de ímpios mortais que são levados à condição de terem vida e vida eterna. E aí está a maravilha do Evangelho. O texto bíblico que lemos também nos fala de um santo imortal, justo, que experimenta a morte eterna e a vence, para que os ímpios mortais, uma vez que arrependidos e desejosos, possam viver eternamente com Ele. E sabe por quê? Eu quero lhe dizer por quê. Porque o Pai não resistiria à saudade eterna dos seus filhos. Uma eternidade sem os filhos que Ele tanto ama seria uma dor muito grande para o grande e eterno, amoroso e justo coração de Deus. E foi pensando nessa troca que o Senhor Jesus disse por ocasião da ceia, em Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E queridos, ele disse isso poucas horas antes de ver o seu sangue ser drenado gota a gota para nos salvar. E o apóstolo São Pedro, anos depois, pensando sobre aquela criatura maravilhosa que ele conheceu, Jesus Cristo, que privilégio dos apóstolos. Anos depois, o apóstolo Pedro diz, em sua primeira carta, no capítulo 2, 24 e 25, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, e isso sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. E o versículo 25, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. É por isso, queridos, exclusivamente por isso, que existe uma igreja chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. É por isso que existe essa congregação. É para isso que existe essa escola. Os alunos com os cursos todos, os servidores. É para isso que existe a obra médico-missionária. É para isso que existe a ADRA ou ASA. É para isso que existe cada departamento da igreja. É para isso que existe cada setor educacional, de saúde. É para isso que existimos. Por causa de Jesus e para Jesus.
E é por isso que ao longo da eternidade cantaremos glórias e aleluias a Deus e ao seu Filho, o Cordeiro, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então se cumprirá as belas palavras do Apocalipse, e Deus então limpará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, já não haverá pranto, já não haverá dor. Porque tudo aquilo que existiu antes, as primeiras coisas marcadas pela morte, terão sido coisas do passado. Escolhi um hino para concluir a mensagem dessa noite. E um trechinho dele diz: Jesus, amoroso e fiel Salvador, afasta-me a carga e o pesar. Restaura-me as forças, renova o fervor, e assim eu já não temo lutar. A poesia diz ainda: e enfim, quando em glória eu feliz ressurgir, e for o meu Jesus abraçar, delícias perenes eu hei de fruir, num lar sublime, sem par. Essa poesia foi escrita por Fanny Crosby, que morreu em 1915, mesmo ano em que morreu Ellen White. Morreu aos 95 anos. E pouco antes da sua morte, poucos dias, quando um grupo de obreiros, pastores e evangelistas a visitaram, ela disse assim: quando fiquei cega antes de completar 1 ano, Deus estava me preparando para o ministério que Ele queria de mim. Eu não tenho lembrança de imagem alguma, eu nunca vi nada. E ela disse: mas eu tive sonhos maravilhosos. Eu vi o rosto sublime do Senhor Jesus. Eu vi o seu olhar encantador. Eu vi uma cena gloriosa de um lar eterno que Ele prepara para os seus filhos. Em 1915, Fanny Crosby morreu, sem nunca ter tido lembrança de uma imagem sequer, mas tendo contemplado absolutamente tudo que precisava para a vida, o vislumbre da vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero convidar você nessa noite, ainda sentados, cantar esse hino. Mas se você quer fazer da poesia de Fanny Crosby a sua oração nessa noite, você pode se levantar durante o hino, para que ao final entreguemos a nossa vida mais uma vez ao Senhor e Salvador da nossa vida, a Deus o Pai e ao Santo Espírito de Deus, que operou essa troca maravilhosa, experimentou a morte eterna para que pudéssemos viver uma vida eterna.